Olá pessoal, tranquilidade. Bem-vindos ao nosso amigo Canal do Gás. Tranquilidade. Hoje, o assunto de hoje, exatamente agora, a gente vai falar um pouco a respeito de pressões. E vamos falar a respeito de um cara chamado manômetro de coluna d'água. Quando ele é medido em coluna d'água ou uma coluna manométrica. Tranquilidade. Apresento para vocês aqui um manômetro. Tranquilo. Eu vou dizer para vocês que todo ser humano algum dia já ficou próximo de um aparelho como esse. Tranquilo? Porque na realidade quando você fala de uma pressão arterial, pressão do coração, ela é medida também com um manômetro. Antigamente, quem são os velhos vão se lembrar que quando ia medir a pressão, tinha uma coluninha lá com mercúrio e tal, e aí o cara bombeava, colocava o sensor no braço, bombeava e ficava com o osciloscópio ouvindo quando que o coração começava a pulsionar até o momento que ele deixava de pulsionar na veia. Então a gente tem a pressão mínima e máxima, porque o coração é uma bomba que não é tipo uma bomba rotativa, ela e manda a pressão constantemente. Como que funciona o coração? Ele tem duas pressões, uma baixa e uma alta. Ele vem recolhendo para a pressão baixa e empurra na pressão alta. Coração onde o coração fecha e abre, fecha e abre. Então tem duas pressões, uma mínima e uma máxima. Quando você fala 12 por 8, aí você está falando em 12 polegadas de mercúrio por 8 polegadas de mercúrio a menor pressão. Aí ele vem para a menor pressão e empurra até a maior pressão. Recolhe. Tranquilo? Então, todo ser vivo já se deparou com uma coisa parecida com isso aqui. Só que hoje tudo é digital, então os novos nem conheceram o que é aquele manômetro que tinha lá no consultório lá para estar medindo a pressão. Beleza? E aqui a gente está aqui com dois manômetros, um digital e um analógico, para a gente reforçar como que é feita a medição da pressão. Tranquilo? Então aqui nesse manômetro aqui, ó, que é um manômetro de coluna d'água, embora esteja com essa aguinha aqui meio colorida, a densidade está 1 por 1, é a água normal. E lembre-se que a gente pode também usar o mercúrio. Mercúrio é um metal líquido muito pesado, muito denso. Então, se você quiser medir uma pressão maior, você usa um líquido com a densidade maior, você vai ter uma outra medição de pressão. O que a gente conhece, que se usa formalmente, é a água, coluna d'água, e o mercúrio, coluna de mercúrio. Tranquilo? A escala aqui está em milímetros. Isso aqui nada mais é do que uma régua. Se você colocar uma régua aqui do lado, aqui você vai perceber que ele bate milímetro a milímetro aqui, como se fosse uma régua. Tranquilo? E você pode ter essa medição também em polegadas. Tranquilo? Beleza. Então tá. Aqui ó, eu vou tirar. Aqui que ele está medindo a pressão aqui. A coluna d'água funciona assim. Nós temos as duas escalas. Então não importa o lado que você faça a medição, ele vai empurrar uma coluna para baixo e a outra para cima. Então ele exerce uma força aqui empurrando para cima e exerce uma força aqui empurrando para baixo. Então a gente precisa de somar esses dois lados. Aqui eu já tentei colocar a minha régua no zero. Ou seja, se eu olhar um lado só, multiplicar por 2, eu vou ter a pressão. Tranquilo? Nesse manômetro aqui, ó, embaixo, todos eles têm aqui, ó, um disco de regulagem, onde eu posso levar a minha régua para baixo ou para cima para adequar o ponto zero lá, ó.
Se eu quiser, tá vendo? Ó, se eu rodar aqui, ó, ele recolhe a coluna lá, tá recolhendo lá a escala. Tá vendo? A coluna fica paradinha lá, mas eu mexo na escala lá, ó. Ó o zero baixando, ó. Ó lá. Ó. Então agora aqui, ó, eu vou subir a escala, levando para o zero, ó lá. Ó. Pronto, ó lá. Tá mais ou menos no zero. Então, quando eu fizer a medição, tá bom? Eu posso ler uma escala só e multiplicar por 2. Vai ser a mesma coisa. Tranquilo? Então, nós estamos aqui com um reguladorzinho aqui, da Madas, onde ele tem um ponto de inspeção no próprio corpo do regulador. E eu coloquei um outro ponto de inspeção aqui, ó. A gente vai usar o manômetro digital. Vamos usar o manômetro analógico aqui, de coluna d'água. Tranquilo? Vocês vão perceber que realmente é a soma das medições que vai dar a pressão, beleza? Quando eu tiver, esse daqui é o Druck, vou ligar ele aqui, ó, ele tá me dando a pressão em metros de H2O, ou seja, metros de coluna d'água. Se eu tivesse 1,00, eu estaria com 1 metro de coluna d'água. Como eu tenho 0,264 ali, por exemplo, eu vou ter 260 milímetros de coluna d'água. Porque 1000 milímetros não é 1 metro, correto? Milímetros, é 1000. Então, 1000 milímetros é 1 metro de coluna d'água. Tranquilo? Vamos lá. E quando eu for fazer a medição com manômetro digital, nesse caso aqui, eu sempre tenho que, toda vez que eu for medir, eu tenho que confirmar o zero. Porque o sensor está aqui, ele mede a pressão através do deslocamento desse sensor. Beleza? Então aqui, ó, toda hora eu tenho que, ó, zero. Como que faz o zero aqui, ó? Aperta os dois botões aqui, ó. Tranquilo? Então, apertar os dois juntos, zero. Tranquilo? Então aí eu vou conectar e vou fazer a minha medição de pressão. Beleza? Tranquilo. Agora eu vou conectar aqui, ó. Nesse outro ponto tem que dar a mesma pressão, tá vendo? Eu tô medindo no mesmo lugar. Então vamos lá. Opa. Beleza. Ó, aqui sempre tem que estar na perpendicular o manômetro aqui, para mim fazer uma medição bem precisa, tranquilo? Então mais ou menos aqui, ó, eu tenho 135, é que o regulador está oscilando um pouco. 135 mais 135, 270. Olha o manômetro digital. Aí. 200. Opa, deixa eu colocar ele aqui deitado aí. Opa. Aí, ó. 264. Tranquilo? Então você percebe que o manômetro digital e o manômetro de coluna d'água, praticamente eles dão a mesma medida. A diferença é muito mínima. Tá sempre dentro da margem. Tranquilo? Então, na medição, na régua de coluna d'água, preciso deixar ela bem na perpendicular. Quando eu tiver sem a mangueira, o líquido estiver em ponto zero, eu posso olhar só para um lado e multiplicar por 2. Se ele não tiver em ponto zero, eu tenho que ver quanto deu em cima, quanto deu embaixo e somar as duas. Posso fazer isso? Posso, tranquilo, não tem problema algum. Vai dar a mesma medida, beleza? Tranquilo. Um exemplo, se eu estou medindo o vazamento em uma instalação interna, saber quanto que ela vaza, eu vou estar conectando aqui o manômetro, beleza? E vou fechar o fornecimento. Quando eu fecho o fornecimento, eu vejo o manômetro descendo, tranquilo? O manômetro descendo. Aí eu marco, por exemplo, 1 minuto. Se ele estava em 120 e ele caiu para 80,
ele vazou 40 milímetros vezes 2. Ele está com um vazamento de 80 mmCA/minutos. Ele está com vazamento de 80 milímetros de coluna d'água por minuto. Esse é o tamanho do vazamento da minha instalação interna. O tamanho do furo, da perca que eu estou tendo na minha instalação interna. Tranquilo? Então, simples. Quero saber quanto que está vazando. Eu vou trancar o fornecimento. Beleza? Eu fecho o registro e começo a fazer a medição. Cronometro 1 minuto e vejo quanto caiu. Se for nesse manômetro aqui, o digital, ele já vai me dar a medida exata. Se ele parou aqui, ó, com 252 e vazar, se tiver com 200 em 1 minuto, ele vier para 202, ele vazou 50 mmCA/minutos, certo? 50 minutos de coluna d'água por 50 milímetros de coluna d'água por minuto. Esse é o tamanho da minha perca em pressão, beleza? Eu não consigo mensurar isso em volume. Eu tô mensurando a perca de pressão. Volume é outra coisa. Está relacionado ao tamanho da tubulação e o volume que eu tenho lá dentro. Dá para fazer o cálculo? Dá, mas é muito complexo. Eu tenho que somar o volume todo que eu tenho dentro a partir do ponto que eu tranco para fazer o teste e ver quanto perdeu. Correto? Beleza. E muito se fala também em pressão estática e dinâmica. Pressão estática, ó, regulador fechado ou ponto fechado, não tem oscilação de pressão, não tem consumo. Pressão estática. Pressão dinâmica, ó, vou abrir um ponto aqui de consumo, correto? Esse aqui é a minha pressão dinâmica. Você pode ver que a pressão cai um pouco, ó. Estática, dinâmica, estática, dinâmica. Pressão dinâmica é quando eu tenho consumo. Pressão estática é quando eu não tenho consumo. Está fechado. Tranquilo? Pessoal, eu acho que dá para tirar a dúvida um pouco aqui.